Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal aqui, do Tarot da Alma, né? Eu tinha criado... Minha filha tinha me dado um canal dela, monetizado, mas não tava dando engajamento. Aquele canal é um canal que ela tem antigo que realmente não dá engajamento, mesmo estando monetizado. Aí eu criei um canal novo, só que não tava me dando a opção de estar colocando legendas. E aí eu achei esse canal antigo que tem as legendas, tá bom? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Michelle. Eu sou do Tarot da Alma. Desculpem qualquer barulho também, né? Tá sendo pós-jogo Brasil e Japão, então tá confusão aqui nessa casa, né? Mas enfim, gente, eu perdi o outro canal, né? O meu canal monetizado, Tarot da Alma. Não sei porquê, recorri, não adiantou. Mas não adianta ficar chorando. Não adianta baixar a cabeça. É pra frente que se continua andando, né? Eu fiz lá nos outros dois canais que eu criei, fim do mês, né? Só que aí foi passando os dias e eu não consegui fazer o fim de mês total. Então, eu não vou fazer fim de mês, tá? Eu quero dar uma olhada aí como é que estão os relacionamentos aí dos casais e vou estar fazendo as tiragens para julho, tá? Então, eu já peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aí nos comentários se ficar alguma dúvida, tá bom? E vamos primeiro saber sobre a Afra Inerte, gente. Vamos ver aqui quais são as energias atuais entre Afra e Merte, tá bom? Quais são as energias atuais entre Afra e Merte? Quais são as energias atuais entre Afra e Merte? Gente, vai ser um pouquinho difícil, mas vamos lá. Quais são as energias atuais entre Afra e Merte? Pulou aí o Cavaleiro de Copas. Vou pegar, aqui caiu virada aqui, tá, gente? Só que é 6 de copas. Energias atuais entre Afra e Merte. Bom, gente, pulou o Cavaleiro de Copas e o 6 de Copas. A Temperança. 2 de Espadas. 10 de Copas. 8 de Ouros. E o fundo de deck, o Pendurado. Bom, gente, aqui o Cavaleiro de Copas e o 6 de Copas, aqui tem uma energia de afeto, de lembranças, conexão emocional, tá? Aqui vem falando de sentimentos que ainda podem existir, né? A nostalgia, a vontade de manter ou de retomar o vínculo, né? Aqui alguém tá pensando aqui no passado, tá revivendo aí emoções e momentos que são importantes. A Temperança e 2 de Espadas, gente, aqui tem uma tentativa de encontrar equilíbrio, mas tem um impasse, tá? Tem a necessidade de paciência, de deixar as coisas amadurecerem antes de uma decisão. O 2 de Espadas, ele vem mostrando bloqueio, silêncio, a dificuldade
enxergar qual caminho vai seguir. O 10 de copas e o 8 de ouro, gente, aqui tem um potencial para construir algo harmonioso, né? Mas precisa de dedicação, né? De esforço e de disposição para estar resolvendo as questões, tá? Não basta apenas sentimentos, né? É preciso estar investindo na relação. E fechando aqui com o pendurado, gente, vem dizendo que no momento tudo tende a acontecer em um ritmo mais lento que o desejado, tá? Aqui tem uma fase de espera, de reflexão, de mudança de perspectiva antes de que qualquer avanço aconteça, tá? Então, aqui vem trazendo vínculo emocional, tá? Que ainda é importante, mas tá atravessando aí um período de pausa, de indefinição, né? Tem aí potencial de harmonia e entendimento, tá? Mas é um momento que vem pedindo paciência, né? O pendurado, ele vem dizendo que forçar a situação dificilmente vai trazer resultados, né? O tempo e uma nova visão sobre os acontecimentos é o que eles vão estar precisando agora, tá? Gente, vamos ver se existe vontade de aproximação entre os dois. Ai, gente, desculpa, mas meus filhos estão saindo, né? Enfim. Vamos continuar aqui, gente. Existe vontade de aproximação entre a Apra e o Mert? Existe vontade de aproximação entre a Apra e o Mert? São muitas viradas, tá? Existe vontade de aproximação entre a Apra e o Mert? Vamos lá, caiu 2 de espadas. 8 de paus. A morte. 3 de paus. Valete de paus. O julgamento. E fundo de deck, 10 de espadas. Bom, gente, aqui o 2 de espadas com 8 de paus. Aqui tem vontade de aproximação, mas essa vontade de aproximação ela enfrenta um bloqueio inicial, tá? Apesar da excitação, né, tem uma energia que favorece o movimento, contato, né, uma mudança rápida, né, quando a indecisão for superada. A morte e 3 de pau, gente. Aqui tem o fim de uma fase e abertura para novas possibilidades, tá? Mas antes de qualquer aproximação, algo precisa ser encerrado ou transformado para que seja possível estar olhando para o futuro. O valete de paus e o julgamento, gente, aqui vem mostrando entusiasmo para um novo começo, tá? Iniciativa e a chance da retomada
e a reavaliação da conexão, tá? É uma energia de despertar e de reconhecer o que ainda tem importância. E o 10 de espadas fechando o jogo aqui, vem mostrando, né, que um ciclo precisa ser concluído, tá? Ela não impede um recomeço, mas vem dizendo que é necessário deixar para trás dores, desgastes, situações do passado, antes que uma aproximação aconteça de forma mais saudável. Então aqui tem potencial para uma aproximação, tá? Mas ela depende aí da superação de bloqueios, do encerramento de um ciclo anterior, tá? A energia aqui ela está favorecendo mudanças e novos movimentos, mas a, não vai acontecer de maneira imediata, tá bom? E aí eu vou fazer uma última pergunta aqui com o baralho cigano, tá? Vamos ver aqui se tem uma influência de terceiro na dinâmica entre eles. Existe uma influência de outra pessoa na dinâmica entre Mert e Afra? Existe a influência de outra pessoa na dinâmica entre Mert e Afra? Eita, a carta e os pássaros. O caixão, os ratos, a raposa, os caminhos e o urso. Bom, gente, as cartas e os pássaros vem dizendo que se tiver influência por meio de conversas, mensagens, né, comentários, então assim, vem trazendo uma comunicação intensa, né, rumores, fofocas, né, gente? O caixão e os ratos, gente. Aqui tem desgaste e enfraquecimento causado aí por preocupações, tá? E situações aí que consomem energia. Então, algo vai estar chegando ao fim, né? Ou perdendo forças aí. É devido ao acúmulo de tensões, tá? A raposa e os caminhos, gente. Aqui tem cautela nas escolhas, tá? Então pode ser influência de pessoas agindo aí por interesse, uma falta de transparência ou necessidade de estar analisando bem aí as decisões antes de estar seguindo um caminho. E fechando com o urso, gente, que vem trazendo uma influência aí forte e marcante, tá? Então aqui pode estar representando alguém que está exercendo controle, proteção e pressão aí sobre a dinâmica, tá? Pode ser uma pessoa aí de personalidade dominante e de circunstâncias aí que acabam pesando nas decisões, tá? Então, aqui vem dizendo que sim, gente, tem fatores externos que podem estar interferindo na dinâmica entre eles, tá? Especialmente aí por meio de conversas, pressões, né, de escolhas importantes. Ao mesmo tempo, é preciso ter cautela, né, com influências indiretas e com situações aí que desgastam a conexão, tá bom? Eu vou estar fazendo pro mês de julho, né, dos casais, então eu não vou aprofundar muito, só queria ver como que estavam aí as coisas entre os dois. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida sobre a tiragem, deixe nos comentários, tá bom? Gratidão a todos vocês, espero que me encontrem, né? E até o próximo vídeo. Tchau!